parabéns. Assim como eu, vou de ganhar um super. Seja feita a vontade do Senhor na vida dele. Amém. Glória a Deus. Qual a capitã Hillary? Pode começar a orar, querido, para a gente dar início em nome de Jesus. Amém. Tá me ouvindo Tá. direitinho aí? Sim. Tá bom? Bora lá. Senhor Todo-Poderoso, Deus Onipotente, excelso, sublime, majestoso. Deus, nesse momento nós entramos na Tua presença com temor e tremor, Senhor. Primeiramente queremos lhe pedir que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, eliminar, Senhor, as nossas culpas, e restabelecer mais uma vez, Senhor, a nossa aliança, a nossa aproximação e nosso acesso ao Senhor. Nós queremos dizer para o Senhor que estamos com o coração disponível, aberto nesta noite, para ouvir a Tua palavra, para ouvir o Teu ensinamento. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração. Neste momento eu oro para que cada pessoa que entrar aqui nesta sala possa ser atingido pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo o efeito eficaz e poderoso da Tua palavra, Senhor. Que tudo que nós fizermos aqui, Senhor, cada oração, cada comentário, cada expressão, cada cântico, Senhor, cada ensino, seja para a glória do Teu santo nome e também para crescimento nosso espiritual. Eu oro ao Senhor também, Deus, nesse momento, para que o Senhor possa, mais uma vez, usar o Teu filho, o presbítero Mailton, nesta noite, Aleluia. Glória a Deus. abrindo o entendimento dele mais uma vez, aguçando o entendimento, Senhor, ampliando a visão, dando uma porção diferenciada, uma revelação nova, Pai. Enquanto ele for falando, o Senhor, e meu Deus, falando no coração dele, falando aos nossos corações, Senhor. Coloque a Tua palavra no nosso coração, escreve ela no nosso coração, meu Deus, nesta noite. Como a Tua palavra diz,
para que nós não pecamos contra ti. Esta noite, prepara-nos para ouvir a tua palavra e tira todos os empecilhos, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, toda distração, que nós possamos colocar as preocupações, as tristezas, as angústias, nesta hora, Pai, no lugar delas, que cabe elas, sabe? Abaixo, reduzido a nada, abaixo dos nossos pés, porque o Senhor está acima de tudo, o teu poder está acima de tudo, o Senhor é soberano. No nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É que mais uma vez está nos proporcionando nesse momento de aprendizagem da sua palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos para a lição 6. A lição 6 fala a consciência, o tribunal interior. Essa aula vai ser uma aula tremenda, que isso acontece muito conosco, muito mesmo, né? Quando se fala da consciência, de coisas que a gente faz, né? Que a nossa consciência nos acusa, diz que está errado, coisas que a gente já fez, né? Que já pedimos perdão, né? Que coisas erradas, né? Ou alguma atitude errada, né, ou algum equívoco que tivemos, né, e conforme as coisas vão dando errado, né, as escolhas que nós fazemos ou fizemos dá errado, aí a nossa consciência, né, ela fica nos acusando, né, e a gente mesmo fica nos martirizando, né, aquela veja a questão, né, pô, se eu tivesse tomado aquela decisão antes, eu não estaria passando por isso hoje. Se eu tivesse esperado a resposta de Deus antes, eu não estaria passando por isso hoje, não estaria sofrendo isso hoje. Então é a nossa consciência, né? O nosso tribunal interior, porque é ela que nos acusa, né? Das coisas e das atitudes que a gente, né, toma. E nesta aula a gente vai falar sobre a consciência, o tribunal interior. Amém? Texto áureo, né, o texto base, diz assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. O apóstolo Paulo está dizendo, né, em Atos 24:16. E por isso procuro sempre ter, tanto para com Deus quanto para com os homens. Só nesse texto, né, só nesse texto a gente já percebe, né, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, a gente tem que ter um equilíbrio, né, espiritual, sempre nas nossas tomadas de decisões. Por quê? Porque as decisões que nós tomamos, isso vai implicar em uma reação, né, em alguma área das nossas vidas. Então isso nos ensina que nós devemos ter muito cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes, porque isso vai lá na frente, diante de Deus ou dos homens, vai ter consequência. E principalmente teremos uma guerra interior dentro de nós, onde a nossa consciência sempre vai estar nos acusando. Louvado seja Deus. Verdade prática. Amém, irmã Glória. Jesus te abençoe, viu? Verdade prática. Diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina, para ter sempre uma boa consciência. Olha que interessante. Diante da crescente degradação
padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina, para ter sempre uma boa consciência. Então, o que é que vai nos ajudar a ter uma boa consciência? É a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai nos ajudar a ter equilíbrio. A palavra de Deus que vai nos ajudar a nós nos comportarmos diante de uma certa dificuldade que nós passar, né? Diante de decisões que nós devemos tomar. A gente deve sempre o quê? Orar. Pedir a Deus sabedoria, direção, para que nós não venhamos a tomar decisões erradas. Para que lá na frente, né, a gente não fique na nossa consciência se martirizando, né, nos punindo. Porque tem muitas pessoas que não suportam. E isso a gente precisa ter até cuidado, né, conforme isso, né, as nossas atitudes que nós tomamos, isso também pode implicar em quê? Em uma depressão, que é um excesso de pressão. Ou seja, a gente já está tão sufocado pelas nossas responsabilidades diárias, né, seja lá no casamento, com os filhos, com a família. Então, às vezes a gente fica o quê? Sob pressão. A depressão é o excesso de pressão. Então, isso implica também na nossa consciência. Então, o inimigo, ele aproveita dessa fragilidade emocional que nós estamos tendo naquele momento, né, de muita pressão sobre os nossos lombos, para poder nos acusar. Né, porque o inimigo ele sempre vai esperar o momento oportuno para poder, né, nos acusar. Então, isso é o quê? É o excesso de pressão. Muitas das vezes a gente quer abraçar o mundo, a gente quer ajudar todo mundo, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então isso a gente precisa também ter cuidado. Vamos lá, leitura diária. Segunda-feira, 1 Timóteo, capítulo 1, do 5, do 1 ao 5, ao 19, capítulo 3, 9. Consciência pura deve caminhar juntas. Olha que interessante. Fé e consciência pura devem caminhar juntas. Terça-feira, 1 Coríntios 8, 10 ao 13. Devemos nos preocupar com a consciência dos outros. Isso aqui é forte. Quarta-feira, Romanos 13, do 1 ao 7. A consciência regula a nossa conduta perante o Estado. A consciência regula a nossa conduta perante o Estado. Quinta-feira, Hebreus, capítulo 10, 19 ao 23. Peso de consciência compromete a oração. Ou seja, uma consciência pesada, né? Uma consciência terrível, isso compromete a nossa oração. A gente não consegue orar porque a gente, na verdade, se acha indigno, né? Muitas vezes a gente não tem forças para orar. Por quê? Porque a nossa consciência está pesando. Volto sempre. As nossas atitudes que nós temos diante das situações que são apresentadas para nós, a qual nós também nos colocamos, a gente fica com a consciência assim, muitas das vezes a gente não quer nem orar a Deus. Sexta-feira, Hebreus 9, 13 e 14, o sangue de Jesus purifica nossas consciências. Sábado, Salmo 139, 23 e 24, 19, 12 e 13. Deus sonda o nosso interior e os desígnios de nosso coração.
Louvado seja Deus. Fica em classe. Romanos capítulo 2, 12 ao 16. Sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Vamos lá para a introdução. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas. As escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja, o Estado, a consciência, escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Tópico 1. Antes e depois da queda. A primeira manifestação do grego sinêdise, saber com. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito, não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se em suas decisões. Gênesis 2, 16, 17 e Gênesis 3, 6 ao 10. Tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. O direito moral. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral. Também chama de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em que Caim referiu o direito natural tirando a vida do próprio irmão. Gênesis 4:8. E experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Caim perguntando para Deus. Da tua face me esconderei, serei fugitivo e errante na terra. Gênesis 4, 13 e 14. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Salmo 139, 7, 8 e Jonas 1, 3 ao 12. Escrita no coração. Em Romanos 2, 12 e 16, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel. A lei moral, o direito natural,
comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Romanos 2:15. 12:2:15. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. Versículo 15. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural à escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, com a proibição de matar, Êxodo 20:13. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito da família, por exemplo, Êxodo 22 e Deuteronômio 24, e o estabelecimento de leis cerimoniais, Levítico 1-7. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Os princípios eram os códigos mesopotâmicos de Ur-Nammu, 2070 a.C., e Hammurabi, 1992 a 1750, 1792 a 1750 a.C. O mais conhecido deles, o que há de bom nas imperfeitas leis humanas, é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Tópico 2. O funcionamento da consciência. Acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Salmo 51:3, Gênesis 3:7, diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer, iada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal antes do pecado. Conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Gênesis 2:25. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma, como uma voz secreta. A inconsciência, Gênesis 3:7-10, às vezes essa experiência é de dor no coração, como aconteceu após contar o povo em 2 Samuel 24:10. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Salmo 31:9-10, Salmo 32:1-5 e Salmo 38, do 1-8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos, Gênesis 3:7, também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore do que te ordenei que não comesse? Gênesis 3:11. Não houve uma resposta direta, impossibilitado a negar seu pecado. Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis 3:12. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Gênesis 3:13. Tentativas como estas são meros placebos. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teóricas,
como as inclusivas, Romanos 1, 18, 27, e 2 Timóteo 4, 3. A confissão e o afastamento do pecado são o remédio para a alma, Salmo 41, 4, Provérbios 28, 13, Tiago 5, 16. 3. O debate no tribunal. A consciência é como tribunal que julga condutas aprovadas ou reprovando-as, atua em relação ao presente. Atos 23, 1. Passado, 1 Coríntios 4, 4 e 2 Samuel 24, 10. E futuro. E futuro, 1 Samuel 24, 6 e Atos 24, 16. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. Romanos 2, 15, 9, 1 e 1 Coríntios 8, 12. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos, que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal. 1 Coríntios 11, 28. Como o objetivo de alcançar um verídico favorável, o testemunho de uma consciência limpa, 2 Coríntios 1, 12. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência está sem ofensa. Atos 24, 1, 16. Então, há descanso para a alma. Isso aqui é muito interessante a gente frisar que quando se fala da consciência, e isso aqui é tão sério, né, que lá para as pessoas, né, que irão, né, ser lançadas no lago de fogo e enxofre, elas não perderão suas consciências, irmão. Elas vão para lá sabendo o porquê estão lá, né, sabendo o que fizeram, o porquê que estão lá. Então, isso é tão sério que a consciência das pessoas não serão apagadas. Um exemplo disso, né, exemplo bem claro, é Lucas capítulo 16, quando fala do rico e do Lázaro. A gente vê nessa parábola que Jesus conta, né, há muitas interferes, né, a respeito dessa parábola, não sei, talvez diga-se que seja o estado final, né, do ser humano, né, porque o rico ele estava lá, estava consciente o porquê que ele foi para lá. Tanto que ele reconhece Abraão como pai, né, pede a Abraão para Lázaro molhar a ponta dos seus dedos e colocar na boca dele, porque ele estava em chamas. Ou seja, então ele tinha plena consciência. Ele tinha consciência do porquê que ele foi parar lá. Tanto que ele pede para voltar. Ele queria voltar à vida para poder avisar, porque ele tinha outros 5 irmãos, né? Outros 5 irmãos que ele queria anunciar a eles como é o inferno. E Abraão falou para ele que aquilo era impossível, porque assim como ele, os irmãos deles também têm os profetas. Então a gente vê a consciência. E lá no inferno, né, para as pessoas que serão lançadas no lago de fogo e enxofre, que o estado final é Guinéa, né, em grego, né, Guinéa, as pessoas estarão lá conscientes, irmãos. Cada um com seu tipo de pecado que cometeu, né, ao qual se recusou,
aceitar o perdão de Cristo, né? Preferiu morrer com os seus egos, seus orgulhos, né? Não querendo dar o braço a torcer, não reconhecer Jesus como seu Salvador. Então as pessoas irão para lá. A forma como as pessoas morrerão aqui na Terra, elas passarão a eternidade sofrendo e sendo punidas por toda a eternidade, consciente. Se tem uma coisa que não vai apagar, é a consciência delas. Então elas vão dizer que elas estão lá porque Deus é justo. Porque elas ouviram a palavra, simplesmente não quiseram. Né? Não quiseram dar ouvido à voz do Senhor. Recusaram e estão lá. E o mais interessante disso, irmãos, que no inferno, né, vão ter pessoas boas. Vão ter pessoas boas, mas que infelizmente se negaram a reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. O mais triste é isso. A pessoa não é salva por ela ser bom. Ou nem elas serão lançadas no inferno por serem maus. Mas simplesmente porque não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Então as suas consciências, elas saberão. Agora imagina você, né? Vamos aqui, a gente está falando sobre a consciência. Né? Imagina nós, né? Um exemplo. Quantas vezes a gente não fica se martirizando na nossa mente, na nossa consciência, por uma atitude errada que a gente teve? Hoje a gente sofre consequências por decisões erradas que nós tomamos. E a nossa consciência está ali, nos acusando. Ou seja, é o nosso tribunal, a nossa consciência. Está ali, ó, se tivesse tomado a decisão certa, se tivesse feito assim, se tivesse feito daquele jeito. Então a gente fica o quê? Com a nossa cabeça, né? A nossa mente, ela fica para explodir e a gente fica se martirizando, se perguntando por que que eu não tomei a decisão certa. Por que que eu não fiz daquela maneira? Por que que eu não esperei um pouco mais de tempo para poder tomar aquela decisão? Então veja como é a nossa consciência. Um exemplo disso é em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, quando o apóstolo Paulo, ele tem um espinho na carne. E esse espinho na carne, a qual ele diz que foi por permissão do Senhor, para que ele não se gloriasse da visão que ele teve, ele vinha um mensageiro de Satanás para lhes bofetear, a qual ele orou ao Senhor por 3 vezes para o Senhor poder afastar dele esse espinho na carne. E o Senhor falou que a graça dele o bastava. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Agora, o que seria esse espinho na carne do apóstolo Paulo? Um homem no auge do seu ministério, com a sua consciência firmada, forte em Cristo, mas algo aconteceu que isso lhe desestruturou. E ele sentiu isso lhe afligir. Esbofetear, eu não entendo, né, como sendo espancado, né, sendo agredido fisicamente por um emissário de Satanás, porque isso era mole para Paulo. Isso foi a base do ministério e fortaleza, né, do ministério de Paulo. Foi os açoites, foi as injúrias, foram isso e aquilo. Eles tinham estrutura para passar por isso. Só que agora, né, e dentro da própria palavra a gente vê isso,
Paulo agora está sendo afrontado na sua mente, na sua consciência. Imagine um homem que no auge do seu ministério já passou por tantas coisas, né? Já foi preso, chicoteado, caluniado, sofreu naufrágio, passou frio, passou fome, passou nudez. Tudo pela palavra de Deus. E agora não consegue lidar com o mensageiro de Satanás eles bofeteando? Não, algo foi mais profundo que isso incomodou o apóstolo Paulo. Na minha concepção, Satanás estava tentando na mente de Paulo, na sua consciência. Boa noite. Tanto que... Boa noite. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Um beijo da Tanto Churuzinha. que ele ficou tão abalado, que ele foi pedir socorro a Deus. Por quê? Porque o inimigo agora estava atacando na sua consciência. Imagine ele no auge do ministério, o inimigo trazendo a memória dele, na consciência dele, quem ele era no passado, o que ele fazia. A qual ele mesmo chegou a declarar com a sua boca que ele era um blasfemo, né, um opressor e um agressor da igreja de Cristo. Ele mesmo verbalizar isso com as suas palavras. E agora o inimigo está na mente dele dizendo, você se esqueceu de quem você é, do que você fazia, né? O chamando de assassino, de que ele não era merecedor daquilo e daquilo outro. Isso desestruturou Paulo psicologicamente. Então Paulo ali ele teve dois embates, irmão. Um primeiro com Satanás e depois com Cristo, a qual Jesus precisou interferir, né, trazendo revelação para Paulo de quem ele era, de quem foi que o chamou, de quem foi que morreu na cruz por ele. Então Paulo sabe o que tem que escrever. Qual é o único motivo e a única ocasião que Paulo tem para escrever Romanos capítulo 8, versículo 1? Portanto, agora sei que nenhuma condenação há. Olha só que interessante. Pois agora sei que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eis um mistério aqui, que Paulo está escrevendo agora de um embate que ele teve na prisão por aquele emissário de Satanás lhes bofeteando, não com tapas, não com açoite, mas sim com palavras na sua mente, na sua consciência, trazendo à memória dele quem ele era. E Paulo agora está dizendo, eu sei que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, olha como é tremendo quando a gente se aprofunda para entender que a nossa mente, a nossa consciência é o campo de batalha, irmão, aonde Satanás ele vai sempre tentar atingir para poder nos desestruturar. Ele vai usar pessoas para isso, para poder nos falar coisas, né, que venha nos entristecer, que a gente venha trazer na nossa memória, se até hoje eu não consegui, é porque eu sou isso mesmo, fulano de tal tem razão, eu sou isso mesmo. E a gente acaba o quê? Ficando paralisado. A gente acaba ficando estagnado e não consegue avançar. Isso causa o quê? Isso causa um trauma na nossa mente, na nossa consciência. Isso causa um bloqueio. Aonde por mais que a gente quer, vem aquela voz que diz, a gente não é capaz. Aí a gente trava e não avança. Por quê? Porque está na nossa consciência. Aí a nossa consciência passa a ser o nosso tribunal interior, a qual começa a nos acusar. Então, só a gente estando em Cristo, para nós nos libertarmos desse peso da consciência, de fracassos que ocorreu na nossa vida, que muitas das vezes a gente fica se culpando até hoje e não consegue avançar. Louvado seja Deus.
Vamos lá para o tópico 3. Vou ler aqui rapidinho um auxílio bibliológico. Também perecerão todos os que continuam no pecado, isto é, que se opõem e desafiam a Deus e seguem seus próprios caminhos, ainda que tenham pouco ou nenhum conhecimento da lei de Deus, serão julgados e condenados. Julgados e condenados ao porque tem uma consciência de Deus e algum conhecimento de certo e errado. Ou seja, isso aqui é interessante. Todos os que continuam no pecado, isto é, que se opõem e desafiam a Deus e seguem seus próprios caminhos, ainda que tenham pouco ou nenhum conhecimento da lei de Deus, serão julgados e condenados porque têm uma ciência de Deus e algum conhecimento do que é certo e do que é errado. Deus não salvará automaticamente os que não ouvirem a sua mensagem, nem lhes dará a segunda chance depois da morte, embora ele os julgue de acordo com o conhecimento que eles têm e a oportunidade que tiveram. Eles ainda terão que responder com fé ao único Deus verdadeiro, confiando nele para obterem a vida eterna e o cumprimento dos seus propósitos, a consequência eterna para aqueles que não tiveram uma oportunidade adequada de ouvir e receber a mensagem de perdão, a nova vida por intermédio de Jesus Cristo. Deve nos motivar a fazer todos os esforços para levar a sua mensagem a todas as pessoas de todas as nações. Mateus 4:19 e 9:37. Louvado seja Deus. Tópico 2. Tópico 3, melhor dizendo. A consciência é falível. Defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizadas, insensível ao pecado. Efésios 4:19, 1 Timóteo 4:2. Fraca, legalista, 1 Coríntios 8:7 ao 12. E contaminada ou corrompida, Tito 1:15. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus. No Espírito Santo, 1 Timóteo 1:5 ao 19, Romanos 9:1, todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Colossenses 2:16 ao 23. Glória a Deus. Deus, o supremo juiz, apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo, como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4:4. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. Salmo 139, 23, 24. Às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível e rigoroso
até ser repreendido através do profeta Natã, segundo Samuel 12, 1, 13 ao 13. Pedro precisou ouvir o canto do galo, Lucas 22, 54, 62. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem, Provérbios 16, 18. Conclusão: devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada, por meio do contínuo estudo da Bíblia. Nossa infalível regra de fé e prática. Salmo 119, 18, 34 ao 130. E 2 Timóteo 3, 16 e 17. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confia no poder do seu sacrifício. Hebreus 9, 14. Cheguemos-nos sempre a Ele, com inteira certeza de fé. Hebreus 10, 22. Então, nesse estudo a respeito da consciência, que nós possamos aprender que, ainda que por motivos, de consequências de pecado que nós cometemos, ou algumas atitudes errantes que nós possamos ter, e a nossa consciência começar a nos acusar, nós precisamos ter essa clareza de que o sangue de Jesus purifica a nossa consciência. E é onde a gente para, pensa, reflete no que aconteceu, e se volta para Deus, de alma, corpo e espírito. Porque quando nós nos voltamos para Deus, o salmista declara que o coração é quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, o Senhor Jesus diz, lembra-te de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Ou seja, é a gente puxar na nossa consciência aonde que erramos, o porquê paramos, o porquê estagnamos, o porquê estamos parados, o porquê a gente não está conseguindo avançar. Porque se tem pecado que precisa ser confessado para Deus, a gente precisa confessar para que a nossa consciência, o nosso tribunal interior, não nos acuse. E com isso, consequentemente, a gente se sinta envergonhado diante de Deus, incapaz de se aproximar dele. Por quê? Porque a nossa consciência vai sempre dizer que nós estamos errados. Por quê? Porque quando nós não confessamos algum pecado que a gente cometeu, lá no nosso subconsciente, a nossa consciência não esquece. A gente sabe que errou. E a nossa consciência está sempre acusando. Precisa se arrepender. Aí a gente continua querendo, viver a vida, servir a Deus, sem antes confessar aquele pecado que a gente sabe que foi errado e que não teve confissão. A gente até esboçou uma reação para poder falar para Deus, mas a gente se sente envergonhado e não confessou. E isso nos atormenta. E quando algo vem sempre à nossa mente, de que a gente fez, e a nossa consciência dizendo, você ainda não se arrependeu disso. Você ainda não confessou isso. Então veja quão profundo é a nossa consciência. Existe um livro, irmão, que foi excluído do cânon bíblico no século IV, pelo Conselho de Nicéia, é o Apocalipse de Pedro. E nesse Apocalipse de Pedro, ele não é cheio de simbolismo como o Apocalipse de João. Pedro ele é detalhado, ele é direto, sobre as punições que cada um terão, segundo os seus pecados que cometeram. Aquele que roubava, vai passar a eternidade no inferno com as suas mãos cortadas. Para todo tipo de pecado, nesse evangelho do Apocalipse de Pedro, tem as suas consequências.
Então você vê quanto isso é terrível. E eu volto a dizer, e é algo que não vai ser apagado da nossa mente. As pessoas estarão lá sabendo por que estarão lá, irmão. E não tem coisa pior, irmão. Não tem coisa pior. Se aqui na Terra a gente já sofre quando a nossa consciência nos acusa de algo que a gente fez e que ainda não se arrependeu, imagine lá embaixo, irmão, no inferno, que não vai ter mais volta. E a pessoa passar toda a eternidade sofrendo, pagando as consequências do seu pecado, sabendo, irmão, todo dia vindo aquele filme na sua mente, aquela visão, né? E a pessoa consciente dizendo, eu rejeitei essa oportunidade. Um traficante que Deus ele diz, enviou um servo, enviou uma serva para ele dizendo, essa é a tua última chance que o Senhor está te dando. O Senhor manda você se arrepender dos seus pecados, senão você vai descer à sepultura, e ele não deu ouvido à palavra do Senhor. Imagina o camarada passar a eternidade no inferno sofrendo, tendo essa tormenta na sua consciência, de saber que ele teve a oportunidade e ele a ignorou. Então a consciência é algo que não vai ser apagado. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, né? Quando ele diz para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformar, né? Para a gente deixar se transformar pelo nosso entendimento. Ou seja, o nosso entendimento ele precisa ser renovado dia após dia. A palavra de Deus ela não se renova, ela é a mesma, ela é infalível, ela é imutável. Mas a nossa mente, o nosso entendimento precisa ser renovado todos os dias. Então, que nós possamos sempre, irmãos, pela orientação do Espírito Santo, tomar as decisões corretas. Para que a gente, irmão, não venha viver uma eternidade longe de Deus, sabendo, irmão, que a gente teve a oportunidade, a gente foi um privilegiado de estar com o Senhor, de poder conhecer a Ele, e a gente desperdiçou essa oportunidade. Um exemplo bem claro disso é Judas Iscariote, quando ele terminou, né, de cear com Cristo, e a Bíblia diz que levantando ele da ceia, né, levantando ele da mesa, Satanás entrou no corpo dele, ele se dirigiu até o sumo sacerdote para poder entregar Jesus. E depois que ele entrega e ele reconhece que aquele homem era o santo homem de Deus, ele se arrepende, irmão, amargamente. Ele se arrepende profundamente na sua consciência. E sabe o que ele faz? Em vez de ele se arrepender, não. Ele vai tirar a sua própria vida. Ele vai se matar. O peso na sua consciência foi tão terrível, que ele não suportou, irmão. E ele foi tirar a sua própria vida. Mas que nós possamos clamar ao Senhor pela sua misericórdia. Confessar os nossos pecados diante do seu Senhor. Eu tive aquela atitude que não foi do teu agrado. Eu sei, a minha consciência me acusa, me diz que não foi do teu agrado, que eu entristeci o Senhor. Perdoa-me, Pai. Dá-me forças, ajuda-nos, ó Deus, a superar, Senhor. Nos ajuda a vencer o pecado, Senhor, nossas vontades, aquilo que a gente quer, ó Pai. Muitas das vezes não é o que o Senhor quer, e a gente, por impaciência, por querer ter logo, a gente acaba se precipitando, Senhor. E está dando errado, e a nossa consciência está dizendo que foi consequência das decisões erradas. Então é ser sincero com Deus, porque não adianta a gente esconder nada de Deus. Como no Salmo 139 diz, se a gente for no mais profundo do abismo, os olhos do Senhor nos vê, se a gente subir até os mais altos céus, o Senhor lá está. Então não tem para onde correr. Então se não tem para onde correr, é melhor a gente ser sincero com Deus do que ter o peso da nossa consciência nos acusando. Amém? Que Deus possa abençoar cada das minhas irmãs em nome do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor possa sempre, pelo seu Espírito Santo, estar nos ensinando a sua palavra.
Em nome de Jesus. Amém. Glória. Tá dando para escutar? Alô? Sim, sim. Tô te ouvindo. Tá falhando não, né? Não, tá baixinho. Tá baixo? Tá, deixa eu falar com ele. Sim. Sim, tô te ouvindo, Varó. Sim, tá sim. Glória a Deus. Aleluia.
Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode descanso, gente. Fica na paz de Jesus, tá? Deus abençoe a todos.